Então, pessoal, boa noite a vocês, tá? Vamos iniciar aqui os nossos estudos de farmacologia, noções básicas de farmacologia. Vocês vão ter algumas aulas aí só para falarmos, discutirmos aí os assuntos aí na farmacologia. Então, vamos começar. Pessoal, farmacologia, o histórico de farmacologia já está presente desde a antiguidade, tá certo? Naquela época, a farmacologia ela tinha um conhecimento mais tóxico, certo? Do que a farmacologia que a gente tem hoje em dia. Mas eu não vou me agregar, não vou me especificar mais nessa questão que não é tão importante para vocês, tá? Como você já me conhece a minha metodologia, o meu sistema, o que eu falo, o que eu prego em sala, certo? Nas aulas gravadas aqui, o que eu falo é o que cai na prova, certo? Então anotem, sempre que eu disser para vocês, isso vai cair na prova, então anotem aí, tá? É o que realmente vai cair na prova. Deixa eu só passar aqui. Bom, a farmacologia, pessoal, ela compreende o conhecimento da história, certo? Origem, propriedades físicas, químicas, composição, efeitos bioquímicos, fisiológicos, mecanismos de ação, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação desses fármacos, tá? Eu coloquei aqui uma referência aqui do Budman, do Dillman, que é um livro excelente de farmacologia, tá? Vou passar umas apostilas bem legais para vocês, tá? Estudem apenas por essa minha aula, acompanhando as apostilas, é claro, mas só minha aula vai ser o suficiente, mais do que o suficiente para vocês estarem aprendendo bem sobre farmacologia, tá certo? Então vamos lá. Então a farmacologia ela vai agregar, vai passar tudo isso para vocês, desde a origem dela. Não vou estar falando tanto disso, mas eu vou no decorrer dessa aula, das demais aulas, vou estar especificando mais sobre isso, sobre as propriedades físicas, as propriedades químicas, composição, efeitos bioquímicos, fisiológicos e entre outros. Mecanismo de ação, como é que um medicamento ele tem um mecanismo de ação no nosso organismo. Então, tudo isso vocês vão estudar aqui, tá? Bom, a farmacologia, ela se baseia na finalidade, farmacologia médica, farmacologia que vocês estudam, que nós da área da saúde estudamos. Qual a finalidade dela? Fornecer um substrato, certo? Na qual ela é produzida, na forma de terapia medicamentosa, ou de terapêutica medicamentosa. Então, é esse o papel da nossa farmacologia. Sendo bem mais claro, tem um efeito prático, mais direto no nosso problema, certo? No nosso organismo. Então, quando a gente fala de droga, ela pode ser benéfica, como pode ser maléfica. Nem sempre a droga ela é maléfica, não. Tá? Se formos levar ao pé da letra, ela não é maléfica, não. Vocês têm que tomar cuidado com isso aí. A droga é dividida em dois pontos. Na questão do fármaco, certo? Com efeito benéfico, certo? Que está lá na farmacologia, o fármaco, a farmacologia a gente estuda mais o fármaco, tem essas duas divisões que eu botei aqui para vocês, certo? Então, o fármaco, nós vamos estudar ele na farmacologia, tem efeito benéfico, tá? Efeito terapêutico. Já o efeito adverso dessa droga, como passei para vocês, ele é conhecido como agente tóxico, e ele é estudado lá na toxicologia, tá bem? Então, a farmacologia tem essas duas divisões. A farmacologia não, aliás, a droga. É por isso que eu falei para vocês que ela nem sempre pode ser vista de maneira negativa. Tá? Ela pode ter um efeito benéfico, que é conhecido como fármaco, tá? E ela é estudada na farmacologia, e ela pode ter um efeito adverso lá na gente, como agente toxicológico, que é estudado lá na toxicologia. Voltando aqui, os fármacos têm poder terapêutico, certo? Por exemplo, você está com cefaleia, está com dor de cabeça aguda, certo? Você vai tomar um analgésico. Isso é um fármaco, tá certo? Isso vale também para os antipiréticos. Eu vou falar mais à frente da classificação desses fármacos. Antipirético para diminuir a temperatura, quando a temperatura está elevada no nosso organismo, tá? Então vamos lá, como falei para vocês, pode ter um efeito terapêutico, um efeito de farmacoterapia. O que é esse efeito terapêutico? A terapêutica é a ciência que trata o doente, alivia o seu sofrimento, quando possível, cura e sempre
o conforta. Então, essa é o conceito de terapêutica, tá? Ele foi mais empregado lá o Aristóteles, lá na época dele. Temos aqui a farmacoterapia, que é o uso da terapêutica, essa parte aqui, certo? Associada a medicamentos, certo? Então, naquela época ali, eles tinham mais um conhecimento mais teórico. E da parte da era contemporânea para cá, eles aliaram essa teoria aqui, certo? De teoria de forma mais rústica, mais ao pé da letra, e aliaram a prática com a farmacoterapia. Ó, a farmacologia ela pode ter duas classificações, vocês vão estudar, nós vamos estudar aqui a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, essas duas são as duas. Quando a gente fala de medicamentos e mecanismo de ação, a gente estuda a farmacocinética e a farmacodinâmica, tá certo? A farmacocinética são definidos como aquilo que o organismo faz com a droga. Esse nome cinética significa movimento, certo? Então, aí vocês vão estudar o que o organismo faz com aquela droga. Você ingere a droga e você vai estudar como é que o organismo vai tratar com essa droga, tá? Ou seja, é o movimento da droga lá no organismo. Por isso que se chama farmacocinética, cinética é movimento. Então, estudem, procurem saber esse conceito que eu passei aqui para vocês de maneira bem mais clara. O que é a farmacocinética? É o movimento da droga lá no organismo. A farmacodinâmica é o que a droga faz ao organismo, é o mecanismo de ação. Então, olha lá, farmacocinética é apenas você vai estudar apenas o movimento da droga lá no nosso organismo, desde quando a gente ingere até a sua eliminação, certo? Pelas fezes ou então pela urina, sendo que ele é mais comumente eliminado pela urina. Já a farmacodinâmica é o que a droga faz ao organismo. O que ela vai fazer com o organismo? Por exemplo, se você toma, né, um analgésico, o que ele vai fazer com o seu organismo? Diminuir aquela dor, diminuir aquela alta pressão intracraniana, diminuir uma dor muscular, certo? Entre outros. A farmacocinética, que é o movimento da droga no nosso organismo, ela é dividida entre a absorção, a distribuição e a excreção, certo? Então, a absorção é um movimento que a gente ingere a droga pela boca, certo? A distribuição, quando ela chega na parte do nosso intestino, quando ela está passando, certo? Quando ela está chegando no seu mecanismo de ação. Como é que essa droga vai ser distribuída no nosso organismo? E a excreção, quando ela chega lá nos rins. Essa droga já teve uma ação no nosso organismo e ela precisa ser excretada, porque senão ela vai passar a ser tóxica ao nosso organismo. A farmacodinâmica é o que a gente vai estudar, vocês vão estudar os efeitos bioquímicos. O que são esses efeitos bioquímicos? São efeitos celulares nas nossas células. E os efeitos fisiológicos, certo? Que são os nossos efeitos normais. Fisiologia é o estado normal, tá certo? Então tudo isso aqui vocês vão estar estudando aqui nessa farmacodinâmica, tá? Os efeitos bioquímicos e os efeitos fisiológicos. E a toxicologia é aquela parte maléfica da droga, certo? Que ela vai estar abordando os efeitos nocivos dos fármacos, tá? Os quais podem ter uma responsabilidade na questão de intoxicação, pode gerar uma intoxicação, certo? E aí a gente vai entrar em alguns conceitos básicos aqui da farmacologia, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui alguns conceitos básicos, certo? Conceitos que vão cair na prova, certo? Lá na aula de revisão eu vou estar mais focando nessa questão aqui, certo? Na questão da dose. Qual a dose? Uma quantidade a ser administrada de uma vez a fim de produzir efeitos terapêuticos. Então, ela já é calculada, já tem uma quantidade certa para ela estar tendo um efeito no nosso organismo. Tem a dose letal, ela leva o organismo à falência, o próprio nome já está dizendo a morte, certo? É uma dose muito grande, exacerbada, que gera morte celular, certo? Tem a dose máxima, maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos,
tem uma dose, certo? Que já é calculada, pode produzir efeitos terapêuticos. Já a dose máxima é a maior quantidade daquela droga de produzir efeitos terapêuticos, tá? A dose mínima é a menor quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos. A dose tóxica é aquela maior quantidade de uma droga que causa efeitos adversos ao nosso organismo. E tem a dose de manutenção, que é a dose necessária para manter os níveis desejáveis de medicamento na corrente sanguínea nos tecidos. Posologia é o estudo das doses, é o que vai estudar as doses, é o que vai estudar como ela deve ser calculada para ter um efeito terapêutico. Tá? E lá na administração também. A droga, qualquer substância que na administração no organismo pode produzir alterações funcionais, benéficas ou maléficas. Tá? Medicamento, qualquer agente químico que lá na administração no organismo vivo produz efeitos benéficos, curativos ou preventivos. E aqui a gente vai entrar na farmacocinética. Tem essa divisão aqui, certo? Que eu passei para vocês que vai ficar na outra aula, tá?